Olá, eu sou a Luana Luna, seja muito bem-vindo. Esse vídeo é o segundo episódio da série Jornalismo em Cena, Verdades que o Cinema Conta. A série é uma sequência de vídeos para discutir temas importantes no jornalismo a partir da resenha de filmes sobre o universo da profissão. A resenha de hoje é sobre o filme Conspiração e Poder, de 2015. E a gente vai discutir sobre imparcialidade, isenção, checagem das fontes, erro jornalístico e os impactos que podem causar. Se você perdeu o primeiro episódio, o link está na descrição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Sem mais delongas, vamos à nossa reflexão. O filme Conspiração e Poder é baseado numa história real. Já vou deixar claro que se trata de uma análise do filme para a gente discutir temas importantes no jornalismo. A intenção aqui não é um julgamento da história real. O filme retrata um escândalo no jornalismo, um dos maiores erros de apuração da imprensa norte-americana. Em 2004, durante as eleições presidenciais nos Estados Unidos, uma reportagem foi exibida no programa 60 Minutes, da CBS News. A matéria denunciava um suposto favorecimento de George W. Bush, quando ingressou na Guarda Aérea Nacional no início dos anos 1970. George W. Bush era um jovem tenente na época e atual candidato à reeleição presidencial. A reportagem afirmava que George W. Bush tinha ingressado na Guarda Aérea Nacional devido à influência política de seu pai. Segundo a CBS News, ele tinha recebido tratamento preferencial e também teve má conduta. O jovem tenente teria se ausentado do serviço militar sem autorização por mais de um ano, faltado a um exame médico obrigatório e se furtado a servir na Guerra do Vietnã, e por isso incluído na Guarda Aérea Nacional. O filme gira em torno da atuação de dois jornalistas, Mary Mapes, a produtora da reportagem, e Dan Rather, na época âncora da CBS News. Ambos os jornalistas eram profissionais experientes, tinham reputação ilibada no jornalismo, carreiras muito bem-sucedidas, com grandes reportagens no histórico profissional. A reportagem, claro, foi um trabalho de equipe, foram recrutados jornalistas talentosos e a emissora CBS News tinha uma credibilidade sólida, era muito respeitada. A produtora Mary Mapes era uma jornalista inclinada a denunciar pessoas abusando do poder em suas reportagens anteriores. E Dan Rather era o âncora da CBS News, um jornalista audacioso, figura muito respeitada, exemplo inspirador para outros jornalistas. O jornalismo que esses dois faziam era jornalismo investigativo, um jornalismo de denúncia, e esse era o objetivo dessa reportagem de 2004. Esse caso tem uma série de questões muito úteis para a gente analisar. O primeiro ponto é a rapidez na apuração, a deadline. O filme nos mostra que o prazo para a averiguação das informações era bastante curto e George W. Bush estava em plena campanha presidencial e a reportagem tinha que ser exibida antes do dia da votação. Um escândalo sobre um dos candidatos seria um grande furo de reportagem e traria uma ótima audiência para a CBS News. Outro ponto crucial, as fontes. Fonte é a base da informação, mas ela precisa ser checada, obviamente. É mostrado no filme o trabalho de apuração, mas a checagem foi insuficiente. A equipe se baseou em documentos supostamente redigidos no início da década de 1970, memorandos que atestaram o privilégio de George W. Bush nas Forças Armadas. Como eles comprovaram a veracidade dos documentos? Os papéis foram analisados por 4 peritos, 2 dos quais levantaram dúvidas, afirmaram que não era possível atestar a autenticidade desses documentos. Quem forneceu os documentos à equipe de jornalistas só possuía cópias. Os supostos originais tinham sido destruídos, segundo a fonte.
Aí começam as inconsistências. Primeiro, essa fonte, a pessoa que forneceu esses documentos, era um grande opositor de Bush, e a equipe não levou isso em conta. Segundo ponto, uma das peritas apontou uma possível falha. Um dos sinais no papel não existia nas máquinas de escrever da época. Terceiro ponto, eles conversaram com outras pessoas do meio militar que confirmaram o tratamento preferencial de Bush. Os jornalistas consideraram declarações verbais como prova. O filme dá a entender que, desde o início, a produtora Mary Mapes presumiu a culpa de George W. Bush e só buscou fontes que confirmavam o que ela acreditava. Isso é muito comum nos dias de hoje também. As pessoas, em geral, têm uma tendência a considerar só aquilo que confirma o que elas acreditam. A CBS News estava ciente de que os registros militares dos dois candidatos à presidência, George W. Bush e John Kerry, eram ferramentas capazes de enaltecer ou destruir a credibilidade dos políticos. Como era de se esperar, a reportagem do 60 Minutes gerou um grande impacto nos Estados Unidos. Os demais veículos de imprensa começaram a desenvolver reportagens sobre a reportagem da CBS News. E a autenticidade dos documentos apresentados começou a ser questionada por blogs na internet. Foi o início do escândalo. Como eu já falei, a equipe deixou passar inconsistências na apuração e na checagem das informações. A equipe parece ter ficado empolgada com a magnitude do suposto furo de reportagem que eles tinham. A gente sabe que em apuração, principalmente no jornalismo investigativo, não pode haver perguntas sem resposta. O jornalista tem a obrigação de questionar tudo, primeiro pelo seu compromisso com a verdade, mas também porque ele responde pelo que ele publica. Os questionamentos eram inevitáveis e a CBS não estava preparada para responder. Outros peritos em documentos, contratados por outras emissoras, atestaram que os documentos eram falsos. A CBS News, então, foi atrás das fontes pessoais para confirmar sua história e a própria pessoa que forneceu os documentos alegou publicamente que tinha mentido sobre a origem dos memorandos. Outro ponto para a gente discutir é um erro grotesco que aparece no filme. Somente depois que um blog conservador afirmou que o modelo das letras do documento era típico de uma digitação no Word, não de uma máquina de escrever do início dos anos 70, foi que a produtora Mapes comparou um texto digitado no Word e o documento em papel, e era visível que o tipo de letra e os espaçamentos eram idênticos. O formato do documento não era compatível com as máquinas de escrever utilizadas pelo Exército naquela época. Nem os 4 peritos em documentos da CBS News tinham feito essa verificação que a produtora Mary Mapes fez. Esse foi um erro grotesco. Mais um ponto de atenção foi que a CBS News parece não ter considerado a amplitude da repercussão que a sua matéria traria. O lado prejudicado, obviamente, tentaria se defender. A veracidade das informações teria que ser comprovada em nome da credibilidade da emissora e do compromisso com o interesse público. O filme nos mostra que a CBS News, a princípio, usou argumentos para sustentar a sua reportagem, mas encontrou dificuldades cada vez mais. Sem a confirmação das fontes pessoais e sem a comprovação da autenticidade dos documentos, a CBS não teve como comprovar a veracidade das informações e teve que se retratar publicamente. O âncora Dan Ratz pediu desculpas à população e admitiu que não deveria ter apresentado os documentos. Foram declarações graves e difamatórias que não puderam ser confirmadas. Será que um jornalista veterano como Dan Ratz não se deixou levar pelo excesso de autoconfiança quando aceitou apresentar uma reportagem cheia de inconsistências de apuração? O que você acha? Me conta aqui nos comentários. Mais um ponto que a gente também pode refletir são as intenções das fontes. A CBS News não considerou as inclinações políticas das fontes pessoais.
A fonte era uma pessoa com forte oposição política a George W. Bush. O posicionamento político da própria Mary Mapes é questionado. Levanta-se a dúvida se ela não estaria favorecendo o candidato John Kerry. A isenção, um valor muito importante para o jornalista, foi posta em xeque. O jornalista, como todo mundo, tem uma opinião, mas não deve se deixar levar pela sua ideologia política nas reportagens. O filme não confirma o posicionamento político de Mary Mapes, mas deixa uma dúvida quanto à isenção dela. A suposta falta de isenção compromete a imparcialidade, critério que todas as emissoras defendem. No final da história, George W. Bush foi reeleito, o suposto tratamento preferencial não foi provado, a equipe de jornalistas passou por uma investigação interna na CBS, a produtora Mary Mapes foi demitida, os demais jornalistas da equipe perderam seus empregos e Dan Rather deixou de ser o âncora da CBS News. A credibilidade de dois grandes jornalistas, Mary Mapes e Dan Rather, foi seriamente abalada e suas carreiras arruinadas. Para finalizar, é muito importante a gente lembrar que o maior patrimônio de um jornalista é a sua credibilidade. O filme Conspiração e Poder é ótimo, excelente para a gente aprender sobre isenção do jornalista, imparcialidade, qualidade na apuração, como uma apuração mal feita pode arruinar uma carreira brilhante. Erros de checagem levam o jornalista a prestar contas à sociedade e à emissora para a qual ele trabalha. E não vamos esquecer dos danos que uma informação errada pode acarretar para a vida de uma pessoa. Um inocente pode ser difamado injustamente por erro de apuração. Tudo isso só comprova a enorme responsabilidade do trabalho do jornalista. E você, assistiu ao filme? Qual é a sua opinião de tudo isso? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou do nosso bate-papo, deixe o seu like, se inscreve no canal. A gente fica por aqui. Um grande abraço!